Pessoal, boa noite, pessoal de casa que está nos assistindo. É com bastante alegria que nós nos encontramos mais uma vez para juntos estudarmos um pouquinho a respeito de um tema muito interessante que vamos falar hoje. A salvação sobre a ótica espírita. Estamos assistindo desencarnes em massa, coletivo, muita coisa. E o conceito de salvação é muito relativo, que a gente vê escutando sempre por aí, rodando em todas as religiões, tem um conceito sobre salvação. Tanto que as religiões tradicionais são encaradas como salvacionistas, ou seja, primam pela salvação. Mas que salvação será essa? Então a ideia de salvação sempre foi o geral da humanidade desde os inícios dos tempos. Com a presença de um Deus criando os deuses da antiguidade, indo para o Olimpo, lá na Grécia, e todos, Odin, lá na Escandinávia, todo aquele centenário que nós vamos, desencarnava e iríamos para um mundo de paz, um mundo bonito. Então essa ideia de salvação sempre existiu. Mas o que seria essa salvação na realidade? Será um processo mágico? Que transmuda de um minuto, como uma vara de condão, uma pessoa que é egoísta, orgulhosa, e de repente ele recebe aquela salvação. No último instante, se você está salvo. Será que é isso? Nós, que não podemos esquecer um minuto da base da doutrina espírita, que eu falo todas as vezes aqui no centro. O que é a doutrina? Da razão, da lógica e do bom senso. Não podemos jamais nos afastarmos dessa tríade que é a doutrina espírita, para a gente entender. Então, sempre nós vemos, até hoje, as pessoas procurando gurus, salvadores, mas não para seguir os exemplos daquele profeta que está profetizando, não, para que eles resolvam nossos problemas. Vocês já viram isso aí? Então, nós queremos terceirizar todas as nossas enfermidades morais para que outros, através de uma oração, de um perdão, de um benzimento, resolva o nosso problema. Será que é esse o sentido da salvação? Será que é isso mesmo? A gente olhando, lembrando daquela frase do Espírito de verdade: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos naquilo que mostra a verdade do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Então, e as pessoas acham que basta nós crermos num ser superior para sermos redimidos de todos os nossos pecados. Vamos falar todos aqui que acontece até hoje, nós estamos aqui. Então, você faz uma vida totalmente desregrada, no finalzinho alguém te perdoa e você vai piamente pensar que você vai para um ócio, um spa, um hotel lá no mundo espiritual, onde será servido pelos anjos tranquilamente, e tudo aquilo que fizemos foi, como num passe de mágica, foi limpo. Estamos isentos de tudo. Ora, vamos pensar um pouquinho. E Deus, como é que fica nisso? E aquele que levou uma vida reta, honesta, a vida inteira, o que dizer? E aquele que foi uma vida desregrada, ter o mesmo peso para a salvação. Faremos uma pergunta. A filosofia espírita nos dá esse poder de perguntar, de questionar. Por que esse privilégio? Porque é um privilégio. Aquele que não fez nada ser salvo, e aquele que foi merecedor também, mas o outro sem os méritos. Aí a justiça de Deus vai ficar manca, podemos dizer. Não existe. E sabemos que Deus, soberanamente bom e justo, é um dos atributos da divindade, a justiça, né, e a bondade. Então, a gente não dá para entender. Mas aí vem a doutrina espírita, final do século XIX,
trazendo informações dos Espíritos, explicando realmente a doutrina de Jesus, de uma forma tranquila, serena, trazendo o conceito, tirando das parábolas os conceitos morais de entendimento, mostrando os caminhos a seguir. Começou então uma mudança que é lenta e gradual, nunca nos esquecendo, gente, o tempo da terra é um, o tempo de Deus é outro. O que é muito tempo aqui, 90 anos, 100 anos, o tempo de Deus é um piscar de olhos. Então a gente pensa que está muito atrasado as coisas de Deus. Não, está tudo no momento certo. Nós sim somos atrasados ainda. Nós precisamos, do século XIX para cá, quantas encarnações nós ainda tivemos e teremos ainda que acontecer? Para que nós somos espíritos ainda endurecidos, que às vezes precisam de uma dor tal qual essa, que não foi a primeira da humanidade. Tivemos o cólera lá na época de Kardec, tivemos a peste bubônica na Idade Média, tivemos a gripe espanhola logo após a Primeira Guerra, e todas as outras consequências. Então a dor sempre martela a humanidade, e nós teimamos em não entender o sentido da dor, os avisos que vêm. É para impulsionar o progresso? Sim, depois de uma pandemia, de uma tragédia, de uma destruição total como as guerras, veio um impulso de progresso tecnológico, material. Mas e a moral? A função é a moralidade, é a mudança dos parâmetros nossos. Aí nós vamos entender o que é salvação. Quando nós passamos isso aí, Emmanuel nos fala que salvação não é ganhar o reino dos céus, não. E nem é o encontro com o paraíso após a morte. Isso não é salvação. Salvação nada mais é do que libertação de um compromisso. O que é esse compromisso? A regularização dos nossos débitos. Então nós podemos dizer que pela lei da reencarnação, todos de nós estamos salvos. Todos. Questão de tempo. Então, a cada encarnação que nós aproveitamos a nossa encarnação, nos melhorando um pouquinho, aceitando situações que não podem ser resolvidas por nós, pacificando o nosso coração, modificando o teor das nossas emoções, que irão trazer sentimentos nobres, nós estamos, a cada encarnação, praticamente nos salvando. Evolução. E aí que a gente vai, que a vivência do Evangelho depende disso, do entendimento. O que é o Evangelho? É o guia seguro para que nós possamos nos salvar. Mas como? Fazendo aquilo que o Cristo nos deu, nos ensinou e deixou. E como é difícil dominar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, é muito sério, está entranhado dentro de nós. Vocês estão vendo, está aí, precisamos, Kardec, lá em 1865, na Revista Espírita, já traz sobre o cólera, que só numa cidade foram 70 mil mortes. E um espírita de lá manda uma carta para ele dizendo que ele, como espírita, não precisava tomar as devidas precauções sanitárias por ser espírita. Kardec imediatamente, não, faça o que a medicina, que os médicos mandem. Lá em 1865, já higienização das mãos, máscaras, higiene, gente, e as pessoas, as coisas se repetindo, e as pessoas teimando em não aceitar as recomendações sanitárias, que nós temos o dever de cuidar do nosso corpo. E as coisas estão desgringolando. A dor vai começar a aumentar, e vai, lamentavelmente. Porque nós, que salvação é essa? Que nós não podemos, será que eu vou correr para o padre, eu vou correr no pastor, eu vou correr num guru, num espírita, e vamos falar, me salve, e a pessoa vai falar, você está salvo, e eu vou acreditar. E aí, como é que funciona isso?
Aí a gente vai pensar um pouquinho. Vejam bem, evolução, tudo evolui. Vocês viram? O mundo foi criado, a agregação de poeira cósmica, a parte material, foi tudo criado e evoluído. As espécies, desde o início, várias espécies de animais, de vegetais, tudo foram se encadeando devagarzinho o processo. O homem, quando nos tornamos seres inteligentes da criação, quando deixamos o reino animal e recebemos o espírito da razão no reino hominal, nós começamos a nossa evolução. Então, podemos, sem sombra de dúvida, que salvação praticamente é a nossa evolução. Porque quando nós eliminamos nas nossas encarnações, eliminamos algum tipo de negatividade nossa que trazemos como bagagem de outras vidas, nós estamos nos salvando, porque nós estamos evoluindo, estamos caminhando. Do átomo ao arcanjo, esse é o nosso objetivo, todos nós. Então, por esse conceito que já dissemos há pouco, todos nós estamos salvos, porque vamos nos reencarnar quantas vezes se fizerem necessárias, até que nós possamos encontrar o discernimento como objetivo de vida natural. O que é o discernimento? É a capacidade de fazer boas escolhas, é discernir o bem de o mal. Onde está a lei de Deus? Questão 621. Dentro de nós, de cada um de nós, na nossa consciência, nós temos a voz da consciência. E cada vez que nós vamos reencarnando, nós estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos nos salvando, podemos dizer. Então, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, ele disse que em algum momento iria mandar o Consolador, e que todos que transitam, não só na Terra, em todo o universo, todos, nos múltiplos planetas, tudo evolui. Tudo, todos evoluem, nós estamos na evolução. E o planeta Terra está passando um momento muito importante. Já passamos da era primitiva para provas e expiações, quando recebemos aqui já os exilados de Capela, que vieram nos ajudar. Eram espíritos devedores de lá, que não tinham condições de habitar o Capela, que já estava evoluindo, para o mesmo estágio que a Terra está indo agora, e vieram com todo o seu conhecimento tecnológico, habitar aqueles seres ainda saindo praticamente toscos, com aparências de macacos, praticamente, e começou-se a purificação, já com o princípio inteligente, estamos aqui hoje. Esse período vão existir também os exilados da Terra, aqueles que não têm condições mais de acompanhar a evolução do nosso planeta. Irão também para outros mundos primitivos ajudar a sua evolução. Esse é o objetivo. A separação dos cabritos e das ovelhas, do joio e do trigo, que Jesus fala de forma metafórica, é exatamente isso. Aqueles que assumirem, sou imperfeito, mas quero melhorar e vou trabalhar para isso, não só de boca para fora, mas com atitudes. Esses sim merecerão a terra, merecerão o mundo regenerado. Aqueles que ainda continuarem a viver para a matéria, para os prazeres de tudo que nos cai, matando, roubando, fazendo todos os absurdos, infelizmente não terão mais como viverem no nosso planeta. É da lei. Então, nós, espíritos encarnados e quanto também desencarnarmos, continuamos nosso trabalho de evolução, de aprendizado. Quando desencarnamos, vamos para a erraticidade. Alguns de nós passaremos pelo umbral por algum tempo, mas se nós tivermos, mesmo indo para o umbral, passando por lá,
mas ainda tiveram uma chama de tudo que nós aprendemos aqui e que começamos a vivenciar, nossa estadia lá será breve. Iremos devagarzinho sendo atendidos e vamos continuar estudando e nos preparando para uma possível volta daqui a alguns anos nesse planeta. Então, gente, é isso. Aquela ideia que só teremos 2 destinos, o céu e o inferno, ela é tosca, porque ninguém é igual. Existem N tipos de situações. Eu tenho um tipo de débito que é diferente do dela, que é diferente do dele. Um está mais na frente, o outro está mais atrás, então existem gradações. Então não é diretamente inferno, diretamente céu, que as religiões salvacionistas nos trazem. Então, literalmente, a doutrina espírita liquidou com o céu e o inferno. Não existe. São estados de alma, aí é diferente. Durante o dia nós podemos estar no inferno, dentro de nós, ou no céu, diariamente, nas situações que nós vivemos. Então, isso aí, então vamos entender que por que nós reencarnamos? Para aprender a evoluir, atingirmos o quê? Atingirmos a perfeição. Todos nós estamos fadados a atingir a perfeição. Esse é o nosso caminho. Então, quando nós atingirmos esse patamar evolutivo, não temos necessidade de encarnação, mas podemos se reencarnarmos em missões, mas não com karma, com débitos que já foram todos quitados. Esse é o nosso objetivo. Então, olha como é abrangente o conceito de salvação, que a gente pode entender como a importância da doutrina espírita na vida de cada um de nós. Principalmente aqueles que estão nos assistindo, que não são espíritas. Não estamos aqui fazendo proselitismo, buscando as pessoas na marra para se tornarem espíritas. Não, não é isso. Estamos mostrando às pessoas que todos nós devemos questionar. Aquilo que não tem uma explicação lógica, racional e que tenha bom senso, não pode nos satisfazer, só porque alguém disse que tem que ser aquilo. É isso, como seres pensantes que somos, seres inteligentes da criação, nós temos o dever de procurar isso, explicações que nos tragam convicção, que ajudem a nossa convicção. Esse é o nosso objetivo. É isso que a doutrina procura levar a todas as pessoas, para a gente começar a entender. E uma coisa básica que nós vamos aprender, o que quer dizer evolução? O que quer dizer mudança de patamar evolutivo? Presume-se naquela frase de Kardec: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Nessa última frase, ele nos dá o caminho. Não somos perfeitos, mas quando nós queremos nos modificar, nós nos tornamos espíritas. E qual a proposta do espiritismo? É uma frase: fora da caridade não há salvação. Por que Kardec colocou isso de uma forma, os espíritos, de uma forma tão impositiva? Resumindo, a caridade, sem a caridade, nós não evoluímos. Mas o que é a caridade? Será que a caridade é simplesmente dar um prato de comida para alguém? Enfiar a mão no bolso e dar um dinheiro? O que é isso, caridade? Então é um sentido mais amplo. É aí que entra o caminho da salvação, é o caminho da nossa modificação. E esse sentido da caridade, que nós vamos ver agora, que vocês que têm o Livro dos Espíritos, vocês vão ler lá na questão 886, 886, do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos:
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. E os Espíritos nos respondem, traz para Kardec. Caridade, nesse sentido, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí, o que é isso? O que é beneficência, por exemplo? É bondade. Demonstrar bondade, estar sempre com o coração aberto para entender o nosso próximo. Olhar com carinho, sentir carinho por quem quer que seja, ser bom. É aí que a gente começa a entender, revelando o quê? Altruísmo. E uma palavrinha muito interessante, que nós já fizemos uma palestra aqui a respeito dela, empatia. O que é empatia? É nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa, para antes de julgarmos qualquer situação, nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa, verificar o ato dela, se nós também não faríamos a mesma coisa se estivéssemos vivenciando o que aquela pessoa está vivendo. Então isso é benevolência, é estimular a bondade que nós temos dentro de nós. Porque a pessoa, por pior que seja, para os seus filhos, ela ama. Um pai pode ser um bandido, mas ele ama o filho, ele ama. É a extensão desse amor que vai estar vivenciada, já viciada não, está grafada no primeiro mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. É aí que entra a bondade. Aí nós vamos, então, a caridade é composta de um tripé, que precisa existir os três. Quando nós fazemos os três, estamos bem, somos bons, estamos sendo altruístas, estamos nos colocando no lugar daquela pessoa. Às vezes a pessoa nos ofende de uma forma violenta, e nós instintivamente recebemos 2, mandamos 4. Mas não é um momento de reflexão, um momento de nós nos iluminarmos pela calma, pela bondade e, ao invés de retrucar de momento, parar 1 minuto, não precisa 1 minuto, segundos. É um treino para a nossa melhora. Benevolência. Vamos entender. Segundo, indulgência para com as imperfeições alheias. Isso é fundamental. O que é a pessoa ser indulgência? É uma caridade moral. Você vê as falhas da pessoa, sente aquilo ali e não aponte o dedo, a não ser para ajudar. Sempre com calma, tranquilidade, tendo um cuidado imenso para que nós possamos ser indulgentes. Porque o indulgente, ele não vê os defeitos no próximo. Ele vê uma pessoa em evolução como nós. Se hoje nós olhamos e achamos aquela pessoa negativa em algum momento, mas nós também, em algum momento da nossa vida, fomos do mesmo jeito. Fomos irascíveis, fomos brutos, fomos sem educação, e agora talvez nós já estamos nos modificando. E aquela pessoa é um retrato que nós fomos lá atrás, ou estamos sendo ainda, mas o orgulho não nos deixa ver que nós somos imperfeitos. Olha como tanta coisa. E o perdão das ofensas, o terceiro, que é um processo mental. O perdão é um processo mental ou espiritual. Processo mental. Por quê? Nós começamos a perdoar os que nos ofenderam, não de uma vez, está perdoado, não. É orando por essas pessoas. Lá no amar os nossos inimigos, Jesus fala para nós no Evangelho. É orar por eles, desejar o bem para eles. Aí no perdão entra a indulgência e entra a benevolência. Olha que sentido bonito que nós temos aí, para a gente caminhar na vida, trazendo de novo para os momentos atuais.
o momento que estamos sobressaltados, com tantos desencarnes, com tanto sofrimento. E a maioria das pessoas ainda não entendendo o sentido de tudo isso aí, achando que já a vacina vai resolver tudo e vamos voltar ao normal. Mas que normal é esse, gente? É o normal que nós vivíamos que deu nisso que está dando. Temos que voltar a um novo normal. É aí que entra a religião, que entra a doutrina, todas as religiões. Preparar-nos para o amanhã. Esse é o nosso objetivo. E como preparar para amanhã? Estudando isso aqui, vendo, vivenciando isso aí, nos salvando, polindo as nossas escabrosidades, a nossa dureza. Como? Aceitando aquilo que não podemos modificar, aceitando as pessoas como elas são e nos modificando. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos ver daqui a pouco coisas interessantíssimas para nós saber. Então vejam que a evolução e salvação são praticamente sinônimos. Evoluímos para nos salvar. A cada encarnação salvamos um pouco. Por quê? Eliminamos alguma negatividade que trazemos nas nossas existências. E vamos marchando até que um dia nós estejamos quites, não teremos mais nada a pagar, a quitar, a corrigir. Esse é o nosso objetivo. É utopia? Não é utopia. Não é um sonho. Mas será que precisa a dor chegar, bater a nossa porta? As pessoas estão vendo bonitinha, enquanto alguém está morrendo lá longe, eu vou cuidar, eu vou dançar, vou curtir a minha vida. E vai chegando, e vai chegando. E a hora que bater na porta de cada um de nós, o que vamos fazer? O desespero vai vir? E aí? Conscientização. Não precisa de polícia, não deveria precisar de polícia, de leis duras para obrigar a fechar lugares. Não. Nós espíritas precisamos ser conscientes com os nossos exemplos. Se é para ir ao mercado de máscara, de higienizar, vamos higienizar. Se não é para ir em festa, quem quer que seja, não vá. Não vá. Unir pessoas que estão por aí tudo. Para quê? O momento é esse. Com tanta tecnologia ao nosso dispor, liga-se uma chamada de vídeo no WhatsApp, você vê, conversa, interage. Então, pessoas de São Paulo, de outras cidades, vêm sem cuidado nenhum e traz tudo. Às vezes, o casalzinho de pais estão lá quietinho, fazendo a sua quarentena, numa boa, chega a visita de tudo quanto é lado, vão embora e os velhinhos são contaminados por irresponsabilidade. Pensem nisso, gente. Então, agora nós vamos citar alguns textos, alguns tópicos das religiões salvacionistas e nós vamos nos contrapor a eles. Primeiro, Jesus morreu para nos salvar? É o que nós ouvimos. Jesus veio e morreu para nos salvar. Será que é isso mesmo? Usando a lógica, a razão e o bom senso. Então, estudando bem o que a doutrina espírita nos traz, Jesus não morreu por ninguém para salvar ninguém do inferno, jamais. A morte dele não significa a nossa salvação, jamais. E nem o perdão adiantado, quem entende que morreu para nos salvar, que estamos todos quites. É um perdão antecipado, não existe. Seria muito injusto, vocês não acham, se Jesus fizesse isso? Aonde estaria a justiça? Ele, como enviado de Deus, um Espírito puro, quitasse as dívidas por antecipação já de todos. Não tem lógica. O que ele veio? Ele veio trazer informações, exemplos de como nos salvar, que vai cair na evolução. Aqueles costumes bárbaros, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Com a medida que medirdes, serei medidos, e tantos outros, que ele fala por metáforas.
para devagarzinho que as pessoas se conscientizassem do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É esse o sentido que ainda 2000 e tantos anos estamos batalhando ainda. Batalhando. E a salvação, gente, é de atitude individual de cada um de nós. Às vezes, numa mesma família, uns querem e outros não. É o livre-arbítrio. Ninguém modifica ninguém que não quer ser modificado. Não adianta. Nós precisamos. Então, Jesus, gente, não morreu para nos salvar. Ele simplesmente encerrou a sua missão na terra, deixou os seus ensinamentos, os seus exemplos e partiu. Para que nós fizéssemos, sim, aquilo que ele fez. Ele não criou religião nenhuma, não criou igreja nenhuma. Ele pregava nos montes, nos barcos, nas estradas, nas vilas, nas praças, simplesmente. O homem, o Estado, abarcou e deu no que deu. A salvação, então, é individual ou coletiva? Pelo que nós vimos, então, é uma salvação individual. Porque somos seres inteligentes. Cada um de nós é um espírito. Cada um de nós. Numa mesma família, nem todos os espíritos, os componentes da família, estão no mesmo nível evolutivo. Cada um está num nível. Então, é cada um segundo as suas obras. Esse é o nosso objetivo. Então, cada um prestará conta de si mesmo. Está lá no Evangelho. Então, eu sou responsável pelos meus atos. E mais ninguém. Então, a responsabilidade é minha e de cada um de vocês. É assim que funciona a justiça divina. Então, ela é individual. E quando então, eu estou totalmente perdido, estou levando uma vida desregrada, em que momento então? Será que tudo que eu fiz dá tempo ainda? Mas lógico, nós temos a eternidade pela frente. O importante é o momento, daquele momento mágico na vida de cada um de nós. Aquele momento que você fala assim, eu quero me tornar uma pessoa diferente. Eu quero de alguma forma, começar a minha modificação. Então, aquele ser egoísta, ele vai trabalhar o seu egoísmo. Aquele ser orgulhoso, ele vai trabalhar o seu orgulho para diminuir. Aquele ser invejoso, ele vai diminuir a sua inveja. Aquele ser ciumento, ele vai começar a trabalhar. É olhar para dentro de nós. Verificar as nossas virtudes e as nossas negatividades. Aumentar as nossas virtudes e eliminar as nossas negatividades. Esse é o nosso objetivo, que é pessoal e intransferível. Cada um de nós pode ter uma meta. A minha meta é essa. Esse ano eu vou deixar de ser fofoqueiro, maledicente. É um objetivo. É uma coisa boa. Eu vou aprender a fechar a boca. Chegou a notícia ruim, que eu não tenho noção, morre aqui e não vai para frente. Antes era oral, agora é virtual. Que é muito pior, que atinge muito mais pessoas, é muito mais responsabilidade uma notícia falsa que você repica na internet. Você está levando algo negativo, criando também situações para nós. Porque somos o que pensamos e o que fazemos. Tudo aquilo que mandamos de negativo vai voltar para nós, gente. É natural, vamos pensar nisso. Então, a salvação é individual. A cada um segundo as suas obras. Causa e efeito de cada um de nós. Não se esqueçam disso. Outra coisa, que a gente vê muito nas religiões. Basta aceitar Jesus para ser salvo. Será? Só aceitando Jesus? Tem até uma história lá no Evangelho, a história de Zaqueu. Ele aceitou Jesus, mas só quando ele declarou que ia se modificar a sua atitude, é que ele estava salvo. Então, não basta só aceitar, que a gente vê, aceitei Jesus, estou salvo. Aceitei Jesus e continuo sendo a mesma pessoa. Uma maravilha dentro da igreja, dentro lá do culto protestante, dentro do centro espírita, espetáculo. Lá na fora, meu Deus do céu. A mesma coisa ou pior. Mas eu aceitei Jesus. Eu vou à missa, eu tenho os rituais, sigo os rituais certinhos, os dogmas todo, então eu estou salvo.
Gente, olha, razão, lógica e bom senso. Não se esqueçam dessas coisas. 3 coisas. A gente pode colocar na nossa vida como coisa natural. Então, não adianta aceitar Jesus. Precisamos entender e vivenciar os seus ensinamentos, que a doutrina espírita traz de uma forma bem objetiva, clara. O evangélico, as instruções dos espíritos, são coisas fantásticas, que abrem a nossa mente, mostram o caminho. Mas só achar bonito, ler, decorar, não adianta. Precisamos iniciar o nosso processo vivenciando no dia a dia, nos modificando, nos salvando, aí sim, com a nossa modificação. Lembre-se, fora da caridade não há salvação. Sentido da palavra caridade: benevolência, indulgência e perdão. Aprendemos aqui hoje, não podemos jamais nos esquecer. Outra coisa que falamos há pouco: o sangue de Jesus nos redime, nos salva? Não, também não. Jesus Cristo é o nosso Redentor no sentido que Ele foi enviado pelo Pai, lógico, para trazer a mensagem do Evangelho, tranquilamente. Mas se fosse só pelo sangue dele, como disse lá, a morte, não ia fazer nada. Porque Jesus disse: não saireis daí enquanto não pagares o último centil, o último centavo. Ou seja, o que fizemos, nós somos responsáveis. Não podemos escapar disso. Olha a beleza da justiça divina, que nós teimamos esperar que a dor chegue, bater na nossa porta. Porque enquanto está acontecendo ao nosso redor, longe, não estamos nem aí. Mas somos seres viventes. O que eu penso aqui está influenciando, ajudando a manter a psicosfera do mundo inteiro. Então, quando eu mudo aqui, de alguma forma, eu estou ajudando a mudança para melhor da psicosfera da Terra. Ah, mas é muito pouco. Cada um faça a nossa parte. Esse é o objetivo. Vimos aqui, a salvação é individual, a evolução é individual. Eu amo muito meu pai, minha mãe, meu irmão, mas eles não querem. Por mais que eu fale, eles não querem, o que eu posso fazer? Orar por eles. Orar, vibrar do bem. Quem sabe um dia eles se acordam antes ainda do desencarne, ou também às vezes até depois, não tem problema. Mas nós não conseguimos modificá-los na marra, não existe isso. Então nós podemos, concluindo que o tempo já está urgindo, que a reencarnação matou a salvação das igrejas salvacionistas, porque ela é a salvação nossa, porque nós vamos ter oportunidade de voltarmos e melhorarmos a cada encarnação. Então, todos estamos salvos. Nesse sentido, todos estamos salvos, porque não é Jesus que morreu por nós, não é nada. Nós estamos tendo aqui oportunidade, e não vamos deixar de agradecer a oportunidade de estarmos conhecendo a doutrina espírita, que nos mostra esse caminho amplo, que depende só de cada um de nós, gente. Então, a reencarnação é a base da justiça divina, aliada à lei de causa e efeito e ao livre-arbítrio. Então, é aí que a gente vai. Então, a salvação nada mais é, gente, as vidas sucessivas que vamos tendo, as reencarnações, as existências sucessivas, que conduzem à lógica que estamos evoluindo. Como tem a evolução tecnológica, a evolução material, mesmo um pouco atrasada, a evolução moral está caminhando, ainda a passos lentos. Chegou o momento de apressar o passo. Agora chegou. É o momento chacoalhão. Vamos fazer Cooper agora. Antes, vamos andar. Agora não, agora a caminhada é todo dia meia hora, para você manter seu corpo. E se nós colocássemos meia hora todo dia para sentarmos, meditarmos, lermos um trechinho de um livro bom, meditarmos sobre a nossa vida, meditar aquilo, o que eu posso modificar? Vamos começar com as coisas mais fáceis. Meia horinha de 24 horas, será que é? Ah, é muito, 20 minutos. É muito ainda, 10 minutos. Pare, respire, se envolva, deixe-se envolver.
pelas forças do bem, imediatamente os bons espíritos estarão conosco. Fazemos a conexão, Senhor, esteja comigo, me dê forças. Automaticamente abrimos um canal para as influências positivas. E ali os nossos mentores, nossos familiares queridos, as pessoas que nos amam, estarão nos fortalecendo, nos mandando luz. Vá, meu filho, vá em frente, você consegue. Vai fraquejar? Me dê força, Senhor. Essa ajuda não faltará. Então, gente, a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista tranquilamente, que prioriza a oração, essa oração que fazemos há pouco, consciente, não é pedir o impossível, é pedir forças, que, pelo estudo e pela reflexão do amai-vos e instruí-vos, nós temos o caminho a seguir. Esse é o objetivo nosso. Eu quero trazer otimismo. Não nos deixamos envenenar por essas notícias ruins. Vamos fazer a nossa parte, orar, vibrar pelos governantes, pelos médicos, por jogar luz, para que a luz chegue até nós. Esse é o nosso objetivo. E nós, cada um de nós, vamos conseguir. Conseguimos, basta que queiramos. Ok, gente? Desculpe a exaltação, mas que Jesus esteja conosco. Vamos fazer agora a nossa vibração. Fiquem bem calmos, tranquilos, respirando profundamente. Solte os ombros, o maxilar, cerrem os olhos naturalmente, sem forçar, respirando. Imaginem nesse instante os bons espíritos canalizando para cada um de nós que estamos presentes aqui em nossas casas, um jorro de luz, adentrando pela nossa cabeça e se espalhando por todo o nosso corpo. Que essa luz vai se estender aos nossos lares, vai se estender a todas aquelas pessoas que estão angustiadas, tristes, estender aos hospitais, aos que estão entubados no CTI, aos que estão desencarnando nesse momento. Luz, que essa luz se estenda e que essa mesma luz possa nos fortalecer para que tenhamos uma semana profícua no bem, na paz, na harmonia, na saúde. Que as nossas águas sejam fluidificadas e que ao tomarmos nós estejamos sempre equilibrados, fortalecidos para seguir em frente. Que a paz de Jesus esteja conosco. Uma boa noite a todos.